Esta elevada taxa de abstenção tem diversos fatores que Tu só contribuem. experimentar a câmera. A meu ver, em primeiro lugar, deve-se à pobre classe política que nós temos aqui em Portugal. Na medida em que, uma vez mais, aconteceu o que tem acontecido em anteriores campanhas para as eleições para o Parlamento Europeu, que é, em geral, os atores envolvidos discutirem política nacional e não discutirem assuntos europeus. E, inclusivamente, como aconteceu neste caso, foi ainda mais grave esta confusão entre assuntos europeus e assuntos de política nacional, na medida em que dentro de 4 meses, sensivelmente, voltamos a ter eleições e eleições para a Assembleia da República. Houve muitos atores envolvidos na campanha eleitoral e atores que estiveram envolvidos na campanha eleitoral ou porque eram candidatos ou porque estavam no governo, estão nos partidos políticos que disputam a governação em Portugal. E o que aconteceu foi eles terem utilizado esta eleição para o Parlamento Europeu como uma espécie de primeira volta, digamos assim, entre aspas, das eleições legislativas. Isto sozinho não explica, porque normalmente existe uma grande diferença da taxa de abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu e nas eleições nacionais, chamemos-lhe assim, sejam elas presidenciais, legislativas ou autárquicas. Há uma diferença sempre superior a 20 pontos percentuais. Mas neste caso, essa contaminação da política, dos assuntos europeus pela política nacional foi mais acentuada e ficou mais visível na medida em que dentro de poucos meses vamos ter eleições legislativas cá em Portugal. Por outro lado, não podemos também esquecer aquilo que é, eu direi, um fator estrutural, que é, por um lado, um grande desconhecimento da população portuguesa sobre o que é a União Europeia, um grande desconhecimento sobre o Parlamento Europeu, o funcionamento do Parlamento Europeu, os poderes do Parlamento Europeu, de que forma é que o Parlamento Europeu pode influenciar a sua vida ou a minha vida. Existe um grande desconhecimento da população portuguesa sobre estas variáveis. Em cima de tudo isto, veja, são vários fatores, mas em cima de tudo isto, também pesa para a meu ver, um certo alinhamento da população portuguesa o facto de haver muita desinformação e má informação que provém não só dos órgãos de comunicação social, e vocês, como estudantes de Ciências da Comunicação, Sim, sim. têm de ter um certo cuidado, mas também do discurso político. Ou seja, muitas vezes as informações que nos são trazidas pelos órgãos de comunicação social e pela classe política, informações sobre a União Europeia, frequentemente estão erradas. Isto também contribui para uma errada percepção que os cidadãos têm sobre os assuntos europeus. É uma combinação destes fatores. Eu tenho a impressão que, ao longo do tempo, a importância de um fator, por comparação com outro fator, é maior num momento, mas depois, noutro momento, já é maior outro fator. Por isso é que eu, em relação a esta campanha eleitoral e esta eleição específica, atribuo maior importância à contaminação dos assuntos de política nacional, na medida em que temos eleições daqui a poucos meses. Relativamente à taxa de participação dos jovens, foi cerca de 19%. É que acha que é o principal causador, o influenciador disso? Se calhar ainda se nota, ainda mais do que na população em geral, a desinformação, o alinhamento, a falta de interesse. Mas veja, é muito difícil nós estarmos a fazer generalizações, porque, aliás, em todos os grupos sociais, não é? E eu tenho uma certa dificuldade em fazer esta generalização relativamente aos jovens, porque, como professor universitário, eu lido com jovens em anos seletivos sucessivos, Claro. e o que me parece, e são as disciplinas que eu leciono, aquela que eu mais leciono tem mesmo a ver com a União Europeia, ensina o que é a União Europeia, como funciona a União Europeia, e, portanto, eu tenho uma certa percepção do que sentem os jovens relativamente a estes assuntos. E é difícil fazer essa generalização porque há reações muito díspares. Quer dizer, tenho jovens que são interessados, que colocam perguntas, tenho outros que não são interessados e que não colocam perguntas. Portanto, as generalizações são muito traiçoeiras neste Em caso. que medidas é que acha que os políticos podem preconizar a curto e longo prazo para solucionar este tipo de problemas, como é a taxa de abstenção que foi agora nas eleições? Eu vou começar por uma medida que é aquela que se tem falado, ou que se fala de cada vez que há uma eleição e a taxa de abstenção aumenta, que é de instituir o sistema do voto obrigatório.
Eu vou começar por essa medida, mas devo-lhe dizer logo à partida que eu discordo frontalmente dela. Eu não me parece que a solução do problema da abstenção passe por obrigar as pessoas a irem votar. Não me parece. Por duas ordens de razão. Primeiro, porque mesmo que nós pensemos que o sistema do voto obrigatório faz sentido, a meu ver não faz, pela razão que eu já vou explicar, mas mesmo que façamos de conta que faz sentido, esse sistema de voto obrigatório só seria eficaz se, como consequência do não voto, viesse uma punição forte. Imagine que estamos a pensar num sistema de voto obrigatório, mas quem não vai votar tem de pagar uma multa de 20 euros. Eu, francamente, não vejo isto como uma solução, porque certamente haverá muita gente que pensa assim, olha que se lixe, são apenas 20 euros, eu não vou votar, pago 20 euros. Também não vejo que seja possível, por exemplo, aplicar multas de centenas de euros, porque isso é manifestamente um exagero. E em segundo lugar, e esta é, a meu ver, a principal razão pela qual o sistema do voto obrigatório não tem qualquer legitimidade, é que eu considero que o voto, nós ouvimos muitas vezes dizer que o voto é um dever. É verdade que é um dever, mas antes de ser um dever é um direito. E o que eu ponho à frente é o voto como direito. E sendo o voto um direito, eu acho que é abusivo, é intrusivo e é inadmissível nós termos o Estado a dizer Diogo tem de ir votar se não vai pagar uma multa de 500 euros. Porque isto é invadir um direito que é seu e que é individual. Sim, há pessoas que acham que quebra a democracia, de certa forma. Claramente. Porque nos estão a obrigar a fazer uma coisa e eu tenho o direito de voto, eu posso muito bem fazer com o meu direito de voto o que eu bem entender. Que essa é apenas uma decisão que me assiste. Tirando essa possibilidade do sistema de voto obrigatório, eu francamente vejo uma solução, mas sou mais pessimista no que diz respeito à viabilidade dessa solução a curto prazo, que é de melhorarmos a nossa classe política. E acima de tudo, que é a classe política não fazer como o avestruz, que mete a cabeça na areia e faz de conta que o problema está nos cidadãos que não se interessam pela política, porque os jovens estão cada vez menos interessados pela política, porque no dia das eleições estava muito bom tempo e as pessoas foram para a praia. Não. O problema está na classe política. Acima de tudo, na classe política. Que enquanto não for motivadora para o cidadão, e enquanto não conseguir cativar durante a campanha eleitoral o cidadão que é eleitor, o cidadão continuará a ser cidadão, mas muito pouco eleitor. A meu ver, essa é a principal condição para nós mudarmos este lamentável estado em que nos encontramos de, com o tempo, sucessivamente, a taxa de abstenção ter vindo a subir. E pronto,